começar agora, a gente tem o Alexandre e o Gabriel. Eu vou falar com o Alexandre. Alexandre, você está no mestrado ou no doutorado? Eu estou no 2º ano de doutorado. No doutorado já, né? O que você percebeu ao longo da sua transição? O que foi mudando para você em termos de como você encara, né, a pergunta científica, o teste de hipóteses? O que você percebeu que mudou na sua forma de pensar da graduação para o mestrado, para o doutorado? Por exemplo, o que você voltaria lá para o Alexandre da graduação e falaria, cara, faz assim que é melhor? Bom, primeiro, obrigada, Alexandre. Muito obrigada pela participação também. Eu que agradeço o convite. Bom, como o Bernardo e o Guilherme estavam falando, né, a gente vai evoluindo, vai mudando as nossas ideias. E eu acho que isso é algo muito bom para o cientista, né? A gente fica mais velho e vai ficando melhor, na verdade. Se a gente continuar na mesma pegada, então se esforçando, a gente fica melhor, né? Como um atleta que tem um pico ali físico dele, o pico da performance e depois diminui, né? O cientista não, ele vai sempre melhorando. Então, no começo, para mim, eu acho que quando eu comecei a iniciação científica, o principal foi entender como funciona a ciência, como funciona um trabalho. Antes eu pegava um trabalho e achava que estava tudo certo, para mim que estava ali da verdade, e eu não poderia contradizer aquele cara. Então, isso para mim no começo foi um impacto grande, assim, de entender ciência, ver a ciência como algo em evolução, algo em construção, e entender também como que se faz uma metodologia, como se trata um resultado ou vários resultados diferentes, como se interpreta isso. Aí, quando eu já entrei na pós-graduação, a diferença para mim foi muito em termos de concepção de ideia, né? Isso da pergunta científica se tornou muito mais claro para mim. Então, quando eu comecei o meu trabalho ele tinha um objetivo bem específico, e conforme a gente vai avançando nas ideias, a gente se empolga, né? A gente vai conseguindo ampliar aquelas interpretações, a gente vai conseguindo criar novas perguntas também. Claro, tem uma influência muito grande do quanto você lê, porque quando você vai lendo, você vai entendendo melhor o que você está fazendo, também vai procurando lacunas que o seu trabalho pode preencher, coisas que você pode fazer. E aí, do mestrado para o doutorado, eu mudei de instituição, eu fiz a graduação e o mestrado na UFPA, e estou fazendo agora o doutorado na Unicamp. Então, desde o começo do doutorado, eu tive que desenvolver isso, que era algo que eu não tinha feito anteriormente, né, de propor eu mesmo a pergunta científica do meu trabalho. Então, isso foi bem legal, é bem desafiador, porque você tem que voltar lá para a base, você muda de área de trabalho, você muda o seu foco de trabalho. Então, é muito importante todo esse desenvolvimento para você primeiro aprender como funciona a ciência, ler bastante, para depois entender como é que você pode, como você pode fazer diferença, né? O que você pode responder. E o quanto enriquece, daqui a pouco eu já vou passar para o Gabriel, porque eu acho que ele vai dar a experiência mais interessante da pergunta que eu vou fazer para os alunos de graduação. E o que você percebe de diferente, por exemplo, o quão enriquecedor aqui no Brasil isso não é muito estimulado, mas uma vez eu conversei com o professor Thomas Fairchild, ali do IGC, e aí ele foi perguntando, né, como que foi a minha formação e tal. Daí eu falei que eu fiz graduação na UFMS, depois eu fui fazer mestrado no MAI, em arqueologia, depois doutorado ali no IGC, e agora o pós-doc eu estou fazendo na área da física. E aí eu falei para ele, professor, eu acabei fazendo uma coxa de retalhos na minha carreira, não sei se isso vai me ajudar muito, não. E ele falou que isso é muito enriquecedor, e que aqui no Brasil a gente tem a cultura de começar e terminar toda a formação científica numa instituição, né? E que lá fora é muito estimulado o aluno, cada estágio de formação, ele fazer num grupo de pesquisa. Então, você fez graduação no lugar, você vai fazer mestrado no outro, no doutorado no outro, ser professor no outro, e para que a pessoa consiga conviver com diversos grupos, diversas ideias e se enriquecer. Você já percebeu a diferença para a sua formação de você ter uma formação, você já está pelo menos em dois lugares de formação diferentes, né? Um pouco na UFPA e agora na Unicamp.
Você percebe isso como uma experiência enriquecedora? Você aconselha que os alunos façam isso? De sair da sua zona de conforto, da sua instituição e ir se aprimorando e academicamente fazendo mestrado, doutorado, até estágios, mesmo você estando na graduação numa instituição, fazer estágio na outra, quão enriquecedor você está percebendo essa sua experiência? Com certeza, é algo que eu recomendo bastante, inclusive. Primeiro porque a especialidade das universidades, ela muda. Então, independentemente da estrutura, mas uma universidade X vai ter uma especialidade X, de acordo com o professor com o qual você trabalha lá. E quando você muda de universidade, você vai ter outra especialidade, né? Vai ter um outro orientador, um outro grupo de pesquisa, onde você vai aprimorar aquelas coisas que você aprendeu anteriormente e também vai aprender coisas novas. Então, são duas coisas. Você agrega ao grupo e, segundo, você aprende coisas diferentes. E eu acho que é muito importante sair da zona de conforto, porque às vezes, quando você continua trabalhando muito com uma pessoa, vocês desenvolvem um estilo muito parecido. O que você escreve, a outra pessoa lê, entende. Mas se você mostrar para uma terceira pessoa, que nunca trabalhou com você, essa pessoa pode não entender tão bem. Ou então pode discordar de algumas coisas, pode contribuir com algo diferente. Eu acho, sim, uma experiência muito boa. Eu acho que é importante sair da zona de conforto. Eu acho que é importante você migrar em diferentes grupos, trabalhar com pessoas diferentes, até também para desenvolver aquela multidisciplinariedade, né? Você aprende coisas diferentes, aprende ferramentas diferentes. Então, eu acho que é fundamental na carreira do cientista ele passar por diversos grupos, trabalhar com pessoas distintas, até porque a ciência ela é colaborativa. E ainda tem um ganho maior, que é você fazer network, né? Então, se você precisar de um laboratório futuramente, precisar de uma parceria, você tem mais pessoas com quem você pode contar. Sempre deixar as portas abertas também, né Alexandre? Eu vou dar agora o gancho, acho que a última pessoa aqui que a gente tem para falar é o Gabriel Barea, meu querido aluno, né? O Gabriel, ele tem um histórico de... ele gosta muito... É nítido que ele gosta muito do que ele faz, porque já passou por algumas coisas, né, Gabriel? A gente teve algumas questões com a Bolsa de Iniciação Científica do Gabriel, né, Gabriel? Então, a primeira Bolsa de Iniciação Científica do Gabriel foi voluntária, porque alguma pane deu no sistema, enfim... Faltou algum documento que não chegou lá na interpretação do julgamento. Não me lembro, mas foi um azar. A segunda vez, quase que a gente perde sua bolsa também, né, Gabriel? E daí eu falei, Gabriel, já que a gente não tem nada a perder, eu vou escrever uma carta bem chute no balde sobre questões desorganizacionais. E daí, enfim, voltou a resposta, o pessoal contemplando o Gabriel com a bolsa, né? Mas a gente estava bem triste a respeito disso, porque o Gabriel é um ótimo aluno. E o que torna o Gabriel um ótimo aluno do estágio que ele inclusive ele está para publicar, eu estou corrigindo um artigo dele da época da iniciação científica dele, que é um artigo que é muito parecido com o artigo de aluno de mestrado. E o Gabriel só tem isso porque ele lê muito. O Gabriel é um aluno que ele lê bastante. E ele não tem medo de se enveredar para aprender coisas novas. Então, a melhor forma, o melhor programa para eu testar tal coisa. Vamos ver se eu rodo estatística desse jeito num programa que ninguém nunca tentou rodar. Então, além dele ler muito, ele inova muito com o que ele vai fazer. Ele não tem medo de pôr as caras e aprender as coisas novas. E ele vai mesmo, né? E agora a gente está nesse momento de pandemia, mais uma vez a gente azarado, né, Gabriel? Vamos fazer o campo dele daquele jeito que vai dar, tem que fazer, porque tem os prazos do programa vão continuar, né? E o que te fez não desistir, Gabriel? Porque a sua história era para qualquer um ter desistido. Sinceramente, não conheço muitos alunos que continuariam. No final, não sei se todo mundo sabe, o Gabriel, quando foi apresentar o trabalho dele de iniciação científica, no encontro que a gente tem, né, das iniciações na UFSCar, ele ganhou o prêmio de melhor trabalho, né? Então, ele foi laureado com o melhor trabalho apresentado naquele ano. E ninguém sabe, né, que o primeiro ano foi completamente voluntário, né? E o segundo ano, se a sua orientadora não tem uns parafusos a menos, a gente não manda aquele e-mail e não consegue a sua bolsa.
O que fez você continuar? O que faz você continuar, Gabriel? O povo quer saber. E fala para os alunos por que vale a pena ainda? Por que vale a pena fazer uma iniciação científica? Por que você está nessa? Por que vale a pena? O que te move? Eu acho que é porque eu gosto. Porque se eu não gostasse, eu provavelmente não teria continuado. Se isso tivesse acontecido, se eu fizesse uma iniciação científica numa área que eu não gostasse, eu provavelmente não teria continuado. Eu acho que é um dos únicos motivos, assim. Porque quando você gosta de alguma coisa, provavelmente você vai um pouco mais longe do que o normal para tentar continuar fazendo isso. Então, acho que é um dos únicos motivos. Porque se eu estivesse fazendo uma iniciação científica com uma área que eu não gosto, provavelmente não iria continuar, não. Você respondeu uma coisa que parece que é muito simples, né? Mas, na verdade, não é. Porque muitas pessoas acham que gostam, né, do que estão fazendo. O que te dá a certeza mesmo que você gosta, né? Porque é muito fácil na paleontologia a gente achar que gosta por conta de todo o apelo midiático, né? Porque eu assisti o Parque dos Dinossauros, então tem aquela glamouralização, aquele entusiasmo. O que diferencia o entusiasta, que é aquele que gosta até um certo ponto, daquele que compraria a briga e fala, não, isso aqui eu vou fazer de qualquer jeito. O que acorda em você que você gosta de fazer isso? Qual é o preço que você pagaria para continuar? Até onde você vai? Onde que você vira e fala, não, daqui eu não passo mais, daqui chega, eu vou fazer outra coisa. Eu acho que quando você realmente quer fazer alguma coisa, acho que fica um pouco mais claro do que você gostar de algo e você querer fazer algo. Eu acho que, inclusive, uma boa dica para quem vai fazer isso é ficar pulando de laboratório para laboratório, sabe? O Silvio fez isso, começou a trabalhar com ecologia, o Caio começou a trabalhar com ecologia. Um monte de gente aqui começou a trabalhar com ecologia e viu que não gostava e não era algo que trazia uma vontade de continuar trabalhando. Eu pensei em começar trabalhando com taxonomia de moluscos, eu gostei, só que é muito mais legal trabalhar com paleontologia, eu acho. E acho que é uma coisa que mantém você dentro, sabe? E eu acho que uma das coisas também que faz você querer continuar é você ter uma pergunta legal para você responder. Se você não tiver uma pergunta legal para você responder, provavelmente você não vai ter a mesma vontade de fazer o trabalho. Então acho que você querer responder uma pergunta ajuda bastante nessa vontade de tentar arrancar uma resposta de algo que ainda não tem. E o que te motiva a ler? Porque você lê artigos, assim, na sua área que você trabalha, que o Gabriel, ele trabalha com uma área mais complicadinha dentro da paleontologia, que são os icnofósseis, né? Que são os vestígios das atividades dos organismos. Então, você não tem o osso, você não tem a concha, você tem, de repente, o rastro que ele deixou. É isso que o Gabriel estuda, né? E os artigos nessas áreas nem sempre são muito fáceis, né? Então, o que te motiva a ler? O que te motiva a ler? E para quem tem dificuldade, que conselho você dá para que a pessoa se motive a ler? É uma boa pergunta. Porque eu realmente não consigo imaginar o motivo por que eu leio. Eu acho que o motivo por que eu leio é só porque eu quero responder muito alguma coisa. E quando eu quero responder muito alguma coisa, eu acho que eu vou meio atrás bastante. Acho que eu posso dar o exemplo do trabalho que eu tô fazendo com o Bernardo agora, de que eu queria saber o quão redondo era algo. Era isso que eu queria saber. Como que eu vou demonstrar que isso é redondo? E aí eu fui atrás, o Bernardo viu, eu tava lendo um artigo sobre geometria analítica. Porque a única forma de eu responder se algo é redondo. Então, eu acho que o único motivo que eu leio é porque eu quero responder alguma coisa. Ele foi longe mesmo, porque, cara, meu Deus, que da hora. É o único jeito. Respondeu de uma forma objetiva. É o único jeito. Se você não tem um embasamento para responder alguma coisa, dificilmente você vai conseguir responder isso de forma com argumentos bem embasados. E é o que eu tinha falado pro Bernardo. Se a gente não colocar isso, o revisor vai pedir. Então, você faz isso uma hora ou outra, sabe? Então, acho que é um dos motivos que mantém eu lendo uma quantidade de coisas grande, assim, porque tem perguntas que eu não consigo responder. E aí eu tenho que ir atrás de respostas em artigos e livros, etc.
Então, você resumiu tudo. O que faz um bom cientista, na verdade, não é o QI, não é genialidade nem nada, é a curiosidade, é a capacidade que você tem de fazer perguntas e ir atrás das respostas, né? E a gente precisa ler, né? Uma das formas a primeira forma da gente ir atrás de uma resposta é vendo como que alguém já tentou responder isso antes, ou a melhor forma disso ser respondido lendo, né? Lendo bastante. Bom, pessoal, alguém mais quer falar alguma coisa, quer acrescentar? Eu queria só falar desse negócio de ler, que você falou que, quanto mais você lê, mais fácil vai ficando, mais você vai entendendo quais são as publicações, como que funciona, e aí você começa a entender onde estão os buracos na ciência, onde você pode entrar, como é que você faz um trabalho científico, né, que no final das contas vira um artigo, então sabe, é a melhor coisa que tem, é ler livro, é ler os artigos, é o que faz mais bem para os cientistas, entendeu? E eu queria acrescentar uma coisinha. Eu queria também falar. A gente não tá vamos falar assim, quando a gente fala, vamos ler, não é que a gente acorda de manhã e fala, que legal, vamos ler um artigo de geometria analítica. Não é assim. Tem dias, como a gente está falando aqui, todo mundo é humano, né? Eu tenho dias que eu não quero nem abrir o computador, que eu sinceramente não quero mexer nos meus dados, porque é tanta coisa dando errado, você fala, não tô afim, não quero ler. Às vezes você pega um artigo gigantesco, eu tô tendo que ler muita coisa sobre química, sobre troca catiônica agora. Aí eu penso, nossa senhora, às vezes você tem que ler 3 vezes o mesmo item que você não entendeu. Então, não é que a gente acorda com aquela vontade, né? Não é isso. Mas sabe o que a gente precisa ter para criar o hábito e gostar de ler? É começar. É que eu sei que na hora que eu tô lutando, que eu acordo e falo, não tô afim, não quero, queria ficar vendo Netflix, comendo minhas bolachas. O que vai fazer você realmente gostar? É você abrir o computador ou abrir o livro e começar. Você começando e se disciplinando, você vai. A gente é primata, a gente é regido por comportamento, né? E nisso, a gente acaba pegando gosto. Não quer dizer que todo dia você vai estar na vibe, mas você acaba criando gosto, o hábito e aquela inclinação para falar, não, hoje eu acordei, eu vou ler o artigo tal, eu vou trabalhar com dado tal. Você acorda com aquele impulso de ter que fazer alguma coisa no seu dia, né? Vou abrir agora para o pessoal que quer falar. Era o Silvio que estava se candidatando. Eu só queria fazer um complemento no geral, fazendo uma compilação de tudo, e às vezes a gente cria a iconografia de um cientista, seja nas mais variadas áreas, um paleontólogo, um cara com martelo, um ecólogo com binóculo lá fora na floresta, mas no fim de tudo, como todo mundo está falando, se reduz a um cara em frente ao computador ou com um livro lendo, porque esses são os melhores cientistas, são aqueles que estão se dedicando mesmo, gostam do que fazem, procuram as melhores perguntas, estão errando constantemente, mas estão lá lendo. Eu acho que isso que é um cientista no fim. Quem mais quer falar mais alguma coisa? Pode ligar o microfone aí. Eu queria só acrescentar que, assim, o momento da graduação é o momento de você aproveitar as oportunidades, né? Então, mesmo que você esteja inseguro, não sei se ciência é para mim, mas fala com o professor de uma área que você gosta, um professor que você acha legal, que pode te ajudar. Pode pular de vários laboratórios também. É a hora de ser exploratório, né? Então, é a hora que você vai aprender várias coisas diferentes e não pense que se você sair de uma área A para uma área Z, isso não vai te agregar também. Toda experiência científica ela te agrega alguma coisa. Então, acho que é só essa mensagem mesmo de procurar as oportunidades, aproveitar as oportunidades e seguir. O Gabriel é um exemplo, o Gabriel Baré é um exemplo de que começou com voluntariado e está indo extremamente longe.
É mais nesse sentido, não ter medo de errar mesmo. E é válido, super válido você explorar várias áreas. Eu mesma, antes de entrar na paleontologia, eu comecei a trabalhar com a evolução da paisagem, por exemplo. Trabalhei um pouquinho com sistemas de informação geográfica. Então, eu trabalhei várias coisas, e até me encontrar na paleontologia. Então, assim, não pode ter medo de procurar outras áreas, começar a explorar e chegar em alguma que você realmente sinta aquilo que o Gabriel falou, que você sente que gosta dela, né? Que gosta de verdade. Alguém mais quer falar alguma coisa? Só ia falar também que às vezes isso não é determinado. Você entra na graduação e eu quero ser um cientista, eu quero isso, sabe? Você vai indo e vai acontecendo, entendeu? E aí às vezes você não é nem você se imagina sendo cientista, respondendo perguntas, mas você gostou de uma coisa e você quer responder uma pergunta sobre uma coisa ali, isso. E aí, quando você vê, você está em outro passo, está estudando outra coisa, vai indo. E isso não é algo que é muito pré-determinado. E até esse negócio da bolsa, de fazer voluntariado, isso é importante. Eu já vi várias pessoas meio que, não tem bolsa, não vou fazer. Então também é foda. Principalmente, hoje é difícil bolsa, antigamente era muito difícil, né? Aqui eu vou falar uma coisa, na época da Camila, vou falar aquele discurso né? Na minha época, a Camila vai assistir, né? Porque ela é professora da disciplina. Eu lembro que quando saía a lista das bolsas, era igual a lista do antigo vestibular. Você ia lá saber, o povo ia lá se degladiar para ver, porque daí tinha o ranking do currículo do orientador, com o ranking, e não tinha teto, porque hoje em dia você tem os tetos, né? Você tem uma nota para o orientador, mas todo mundo fica meio que com a mesma nota. Tinha o currículo, aí seu orientador ele tinha que ser lá nas alturas, né, de currículo. Você não podia ter uma nota abaixo de 7, que acho que a média da UFMS era isso, era 7. Não podia. Tinha um monte de critério para então você concorrer à bolsa. Aí quando saía o resultado, você ia lá igual um louco ver se seu nome estava na lista. E tudo bem se não tivesse, porque era uma coisa muito difícil. O aluno que tinha bolsa de iniciação era assim, nossa, aquele cara ele tem pilique, olha lá, aquele cara tem pilique, né? Não que eu tô falando que não tem mesmo que voltar a ser igual era antigamente, tem que realmente ter mais bolsas, os alunos têm que ter mais acesso a isso, porque todo mundo merece saber como funciona uma iniciação científica, né? Mas é algo que tem que ser levado a sério. Então, se não é a sua vocação, se você percebe que você não quer trabalhar de uma forma disciplinada, né? Ter essa regra de leitura e tal, deixa para outra pessoa fazer, né? Porque é importante você como aluno de iniciação científica, ao mesmo tempo que você está aprendendo, você está contribuindo muito para o grupo de pesquisa e você sim está contribuindo para a ciência, mesmo sendo voluntário, que foi o caso que aconteceu, né, Gabriel, infelizmente por causa da questão burocrática ali das bolsas, né? Mas mesmo assim vale muito a pena, né? Vale muito a pena, mas você tem que ter o compromisso. Então você tem que pensar, eu tenho esse comprometimento? Se eu tenho, então ótimo. Então eu vou ali me candidatar a uma bolsa de iniciação científica. Né? O Caio quer falar? Só complementar a minha aí, eu acho que é interessante também você conversar não só com os alunos que já fizeram iniciação científica, como orientador, sobre o que é iniciação científica. É uma coisa que eu vejo muito, não sei se a Miriam passa por isso, mas você dá uma aula, nossa, isso é muito legal. Aí, professor, eu quero fazer um trabalho com isso, como se o trabalho de iniciação científica fosse um trabalho da aula de paleontologia, que você vai pegar um texto, copiar lá o verbete e entregar com capinha bonitinha e certinho, e não é, né? Como a gente, acho que não sei se ficou claro aqui, ele é um trabalho que começa com você lendo muito artigo, tendo que encontrar o problema, tendo que propor como resolver o problema. Então, é algo diferente. E tá tudo bem você não ser a pessoa que se encaixa nisso. Assim, perfeito, ótimo, não tem, ótimo, não vai. Mas tenta descobrir antes e se comprometer com o orientador, tá? Porque é um compromisso que você assume com você, com o orientador e com outras pessoas, né? Acho que só isso mesmo.
Exatamente, é um compromisso. O mesmo compromisso que o orientador tem que ter de te orientar, né? O orientador tem que fazer o quê? Ele tem que garantir que você tenha o mínimo de condição. O que a instituição permite que você tenha para trabalhar, o orientador tem que garantir, né? Ele tem que corrigir suas coisas, tem que estar disponível para trocar ideias contigo. E você tem que fazer a sua parte, né? De correr atrás, de fazer pergunta, de deixar as suas leituras em dia, de saber os seus prazos, né? Porque o orientador tem vários alunos para orientar, muitas vezes. E é humanamente impossível, se eu souber o prazo de todos os meus alunos, eu tô perdida. Então, é uma coisa que eu falo, ó, por favor, se organizem com os prazos de vocês e me falem, porque não tem como. Às vezes você se lembra, tá chegando perto do fulano defender, tá chegando perto do fulano entregar relatório. Mas ajudem o seu orientador com essas questões, porque isso libera a cabeça do orientador para te ajudar com o que importa. Que o que importa é discutir ciência com você, é garantir que você tenha condições, é submeter projeto para você conseguir, né? Ter um tempo para ele conseguir publicar também, para ele conseguir se credenciar num bom programa de pós-graduação para te orientar. Então, o orientador ele tem que ter um tempinho livre para ele poder remanejar essas coisas, né? Não dá para você desaparecer por meses, aí, tipo, na véspera do prazo. Você pode ler meu TCC? Não façam isso. Cara, não posso. Faz parte da formação como cientista, você estar consciente dos seus próprios prazos. E não deixar, tipo, nas mãos do orientador como se fosse uma criancinha, né? Precisa você se ficar responsável disso. E às vezes passa por situações que você, sei lá, tem que virar à noite para entregar no prazo, mas faz parte da sua formação. Eu mesma, às vezes, ainda eu preciso ficar trabalhando até a madrugada para terminar alguma coisa que eu deixei para o final. Mas então é um exercício que a gente tem que ficar fazendo sempre. E uma coisa que falou a Miriam, que eu achei interessante, você como orientador, às vezes fica muito frustrado quando você não consegue uma bolsa de iniciação científica para um aluno. Mas, ao mesmo tempo, às vezes, assim, o aluno precisa lidar com essa frustração, que vai encontrar daí para frente, seja na área científica, em qualquer área que ele esteja agindo, vai lidar com esse tipo de frustração. Então, às vezes você percebe mesmo que o aluno gosta e quer e tem muita vontade de fazer, se ele quiser continuar apesar de não ter conseguido uma bolsa. Porque iniciação científica não é apenas uma bolsa, né? É você querer, né? Fazer um trabalho de pesquisa. A bolsa é um incentivo, mas, assim, às vezes é até uma coisa que vem de um negócio ruim, a frustração de não conseguir bolsa. Mas você percebe que, às vezes, as pessoas que conseguem tudo muito fácil, às vezes acabam nem se esforçando muito para fazer as coisas. Então, é aí que você detecta um aluno realmente interessado. Não conseguiu a bolsa, ele vai continuar mesmo assim, fez um trabalho excelente, já aconteceu comigo, e com um aluno meu, e não tinha bolsa. E ele quis continuar e quer continuar e continua. Então, é uma coisa que às vezes a gente tem que lidar com esse tipo de fracassos, né? Mas que acabam sendo formadores. Não que seja certo na vida acadêmica a gente esperar que a gente tem que trabalhar de graça nem nada, mas existem coisas dentro do processo de formação, né? Então, por exemplo, eu esperava, quando eu me afastei para o meu pós-doc, que eu fosse conseguir financiamento. Eu não consegui, tentei em 3 ou 4, não, foram 7 vezes em órgãos diferentes. Só que eu não vou deixar de fazer o meu trabalho por causa disso. Então, aí o que você faz? Você pega dinheiro, você pega o seu salário. Eu cheguei a vender até item de dentro daqui de casa. Vendi coisas de dentro de casa para poder ter dinheiro para ficar indo e voltando de São Paulo e de Campinas. Então, assim, a gente imagina que professor universitário ganha muito dinheiro, né? Mas as responsabilidades que você tem, né? Você tem, às vezes, que sustentar a sua própria família, a família, diga-se filhos, né? E também pai, tem que cuidar de pai e mãe, tem as outras coisas, né? Você tem o dinheiro, mas você tem as responsabilidades. Tem gente que depende de você também, né? Às vezes,
o aluno não tem como ir para tal, às vezes, para tal congresso, mas você sabe que aquilo vai ser importante para aquele aluno, você paga do seu dinheiro, né? Então, assim, é uma profissão que é bom que ser cientista no Brasil, que as pessoas tenham ciência que não é valorizado. Então, às vezes, a gente tira dinheiro do nosso bolso para fazer as nossas coisas, né? E a gente tem que saber lidar com essas frustrações, infelizmente, né? Dá para viver, se a gente consegue uma colocação, né? Vamos esperar que como tudo no Brasil é cíclico, né? Eu passei minha juventude no governo Fernando Henrique, Lula, tal, então fui vendo ciclos. Tudo no Brasil é cíclico, então a gente espera que os tempos melhorem e que todo mundo aqui consiga se colocar, mas a gente tem que fazer muito sacrifício, né? Não pode abrir mão, como o Guilherme disse antes de sair, né? Não desperdice a oportunidade de trabalho, de trabalhar com outras pessoas, de fazer network, não se desanimem, porque não consegui a bolsa, continuem, né? Vão continuando que tem mais chance de dar certo. Alguém mais quer falar? Eu acho que eu vou encerrar a gravação aqui e eu vou agradecer a todos. Vocês foram ótimos. Nossa, parece que foi ensaiado. E eu agradeço principalmente a Paula e ao Silvio, porque eles estão em outros países, o fuso horário é completamente diferente. Então, né, a gente está num horário tranquilo aqui no Brasil para falar, mas eu agradeço a todos vocês por ficarem. Agradeço a Camila pela confiança da gente falar um pouquinho mais sobre uma área de trabalho diferenciada, né? E é isso, Camila, saudade de você. Aproveitando aqui para falar, que eu sempre falo, te admiro muito como pesquisador e foi uma honra ter começado a minha formação como cientista e essa trajetória, nossa, acho que já faz mais de 20 anos, né? Contigo, então, como colega e amiga de graduação e como a grande amiga que eu tenho, que eu admiro pra caramba aí como professora da UFMS, que é o lugar que me formou, né? Então, sempre tenho orgulho de ser sul-mato-grossense e de ter saído da UFMS e agradeço a todos que participaram e tenho orgulho de vocês como amigos e como alunos aqui também. Adorei e aprendi um monte com o que vocês falaram, tá certo? Muito obrigada. Inscreva-se no nosso canal para receber mais conteúdo sobre a pesquisa em paleontologia no Sudeste brasileiro. Você também pode conferir o GPS em outras redes sociais, através dos links no nosso canal e em outros mecanismos de busca. Compartilhe o GPS com seus amigos e conhecidos para democratizar o acesso à informação e ciência, fortalecendo o trabalho dos pesquisadores do Brasil. Obrigada e até a próxima!